Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos retornando com o nosso programa Cronologia Bíblica da TV Manaim. E a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos episódios. Comigo no estúdio aqui o pastor Roberto Pedra. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto, o último episódio que nós vivenciamos, vivemos aqui a experiência, foi sobre o paralítico no tanque de Betesda, né? E hoje nós vamos dar continuidade a essa experiência, porque Jesus ele se achega àquele homem naquele tanque, há ali um diálogo, Jesus o cura e há uma ordem de Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda, né? Naquele mesmo dia, talvez, né, porque é continuidade no próprio Evangelho de João, Jesus está no templo ali e o paralítico está ali com o seu leito. E nós vamos falar hoje desse momento ali, onde Jesus está no templo, conhece verdadeiramente quem o curou, que é Jesus, né? Ali ele tem essa experiência mesmo, foi ele que me curou. E agora nós temos ali uma palavra, né, de Jesus com os religiosos, né? Quando nós falamos de religiosos, é assim que o Senhor trata essa classe de homens ali, né? A classe religiosa que existia no tempo de Jesus, mas mostrando aqui não a respeito de uma denominação, de uma placa, nada disso, mas de uma mentalidade que o homem tinha a respeito de Deus e a respeito da salvação, a respeito do sofrimento dos homens. Nós até abordamos isso em outros episódios, porque naquela época se pensava que se alguém estava enfermo é porque ele fez algo que desagradou a Deus e aquilo era uma punição de Deus, né? E Jesus ele esclarece isso e diz, olha, ele está cego, mas para que se evidencie nele a glória de Deus, né? Sim. Então era essa operação do Senhor na vida do homem para suprir a necessidade não somente física, mas uma necessidade espiritual da vida do homem. Sim. E essa condição que você diz do religioso, porque o religioso, como estava nessa passagem bíblica aqui, eles estavam mais preocupados em cumprir rituais e dogmas do que estar atentos à própria palavra do Senhor que estava diante deles. Esse é um grande problema hoje, às vezes, quando o homem assume essa mesma posição. Ele se prende, porque muitas vezes isso prende o homem e o impede de ouvir a vontade de Jesus, de viver uma vida nova pela palavra, porque a palavra é viva, ela transforma o homem. E quando o homem se apega a tradições religiosas, é o caso desses homens, porque ele estava, veja bem, ali havia um paralítico que havia sido curado. O Senhor o havia dito, toma o teu leito e anda. Eles repreenderam o paralítico. Porque era sábado. Porque era sábado. Eles estavam apegados à lei. Mas Jesus aqui também passou a ser perseguido, logo agora, quando é o assunto que nós vamos abordar, porque agora ele se revela, ele fala quem ele é. Ele começa a falar a respeito dele como filho de Deus, como aquele que foi enviado para salvar o homem. E esta mentalidade bloqueada daquelas pessoas que estavam presas a isso, o reprovaram e passaram a procurar matá-lo. E é interessante porque o capítulo 5 de João, ele vai trazer, e nesta passagem, porque nós vemos o seguinte: o paralítico ali, ele tem uma definição de quem é Jesus. Então nós podemos até dizer aqui, né, e fazer essa pergunta para todos nós, né, para você que está nos assistindo, se você realmente sabe quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Sim. É apenas alguém que cura? Foi um profeta? Foi uma figura histórica? Então Jesus agora, ele vai dar um ensino doutrinário a respeito, né, de todo esse projeto de salvação e de quem é a pessoa do Senhor Jesus. Sim. E é muito profundo esse capítulo como um todo, o capítulo 5 de João. Eu gostaria que colocasse aqui, até para nós iniciarmos, nós escolhemos alguns versos aqui, mas até aconselhamos a todos que estão
que leiam o capítulo 5 de João, que ele é muito profundo, né? E ele é muito esclarecedor, e ele traz um ensino muito profundo para as nossas vidas. O verso 24 e 25 nos diz assim, pastor Roberto: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então Jesus aqui, ele começa a dar esse esclarecimento. Sim. Porque o Senhor vai começar a ensinar que através da palavra nós conhecemos Jesus. Quando o Senhor fala da minha palavra, está falando da mensagem dele. Sim. A mensagem de Jesus não era para esta vida. O Senhor Jesus estava anunciando o reino eterno, a salvação através da morte dele. O Senhor vai explicar quem o enviou, né? Porque Jesus é eterno, é o Filho de Deus, era um projeto que foi selado na eternidade, definido na eternidade, um projeto do Pai, e Jesus foi enviado para dar salvação ao homem. E algo muito profundo que chama muita atenção aqui, pastor Roberto, eu vou passar a palavra para você, porque o Senhor diz que o momento e agora é, que os mortos, eles ouvirão a voz do Senhor. Os mortos ouvirão. E interessante porque o texto fala aqui de uma condicionante, de uma condição. Digo que quem ouve a minha palavra e crê no Filho de Deus tem a vida eterna e não entrará em condenação. Então o Senhor traz essa condição para aqueles que ouvem, dão ouvidos. E como você disse, né, a menção do texto aqui, até diz, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. De quem se refere os mortos? Né? Porque a Bíblia diz assim, porque todos nós estamos mortos nos nossos em delitos e pecados. Então nós estávamos mortos nos delitos e pecados porque o pecado fez isso com o homem. Independente de quem ele seja, se ele não tem Jesus, é um morto espiritualmente. Né? Ele está sem vida em Jesus. Mas é essa condicionante. Quem ouve a minha palavra, Jesus disse, né? E crê naquele que me enviou, tem a vida. Então, a salvação, a bênção que o Senhor tem para conceder a vida do homem é de vida, né? De um novo nascimento, de uma nova experiência na presença dele. Porque o homem sem Jesus está morto espiritualmente. Ele pode estar tendo a sua vida secular, normal, sua vida cotidiana, mas a alma está morta, sem salvação. É muito profundo e interessante porque o texto diz assim, em que a hora e agora é o momento, né? Nós estamos vivendo esse momento que a Bíblia ela traz como o período da graça, né? É o momento que a porta das ovelhas, nós tratamos no episódio passado, ela está aberta. Sim. A porta da graça está aberta. É o momento da profunda operação abundante do Senhor, né? É onde o Espírito Santo tem operado de uma maneira profunda. E como é essa operação do Espírito Santo? É interessante porque o texto fala de uma condição, né? Está morto. E nesta condição, e é interessante a ordem que o Senhor ele coloca ali. Porque nesta condição de estar morto, né, vinde como está. O homem ele vem com os seus defeitos, com suas culpas, com seus pecados, com seus vícios, com aquilo que ele viveu, com a sua estrutura religiosa, cultural. Ele vem dessa maneira. Sim. E nessa maneira, da forma que ele está, ele vai ter uma experiência pela graça. Sim. É um ato maravilhoso, é uma operação de maravilhas de Deus. Eu costumo dizer isso nas minhas igrejas. Quando nós paramos para meditar na palavra, quando nós ouvimos a voz, é algo incomparável. Porque como nós estamos, vai haver uma operação de Deus. É aquele momento ali. E os mortos ouvirão. Então essa é uma ação. Talvez hoje Deus separou para que você tenha essa experiência de ouvir a voz do Senhor. E qual que vai ser o resultado disso, né?
Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem Viverão. Nos remete à experiência do que havia sido morto e reviveu. Marta, Maria e Lázaro. Né? Lázaro estava morto, né? Havia 4 dias. A Bíblia diz que ele já cheirava mal, mas quando Jesus o chama, né? Ele estava lá no túmulo. Né? A Bíblia diz que morto já. Né? A Bíblia diz que ao Jesus chamá-lo, porque Jesus o chama pelo nome, Lázaro sai para fora. O morto ouviu Jesus chamar pelo nome. E o Senhor, quando chama o homem, o Senhor o chama pelo nome. É uma experiência pessoal. Pessoal, inconfundível. E a Bíblia diz que Lázaro sai de lá com as amarras que ele tinha, né, da morte. E o homem, muitas vezes, ele vem desse jeito. Ele vem ainda com aquilo que ele traz do mundo, né? Mas o Senhor diz, tira a pedra antes, que às vezes era aquele impedimento que estava, o bloqueio. Só Jesus para libertar o homem. Porque às vezes o homem está nessa situação, morto e sepultado, com uma pedra de obstáculo na vida dele. Aquilo ali intransponível, né? Mas Jesus diz, tira a pedra. Na ordem de Jesus, não há bloqueio nenhum no coração do homem que impeça. Às vezes, até mesmo, nós olhamos pessoas queridas nossas, entes queridos, aos olhos humanos, foi a posição de Marta e Maria, dizer, Senhor, né, já cheira mal, já tem 4 dias. Às vezes a pessoa diz, mas esse é impossível que seja salvo. Mas pela palavra de Jesus, o homem ouve, ele pode estar morto, né? O Senhor diz, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que ele saiu com as ataduras, tiraram e ele voltou à vida. É o que o Senhor faz, né? Pelo seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E interessante que, dando prosseguimento, eu vou até passar a palavra para você. Nós vamos voltar um pouquinho, o verso 19. Gostaria até que passasse aqui. Porque Jesus ele traz um ensino muito profundo. Eu queria até perguntar isso para você. Qual a doutrina que nós conhecemos, né, que se relaciona a isso? Porque o texto é assim, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Sim. João 5,19. Porque aqui ele estava mostrando a sua... que ele não fazia nada que se o pai não visse o pai fazer, né, e não fosse a vontade do Pai, mostrando que ele e o Pai são um, né? E isso era um dos motivos que os religiosos não aceitaram a palavra, porque Jesus se colocou como Filho de Deus, né? E ele sendo uma unidade, né? Isso, a questão que você disse, né? A doutrina que nós vivemos, a experiência de corpo, né? Porque assim, o Pai, né? Eu e o Pai somos um. Interessante porque assim, se a gente for ver, igual lembrando lá no início do Evangelho de João, fala, né, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele e o Pai, né, ele diz, são um. Então tudo que ele fazia era aquilo conforme o Pai. Então, os homens não entenderam, assim também como hoje a igreja, nós vivemos uma experiência de sermos um só. Não existem dois, né? A igreja, não existe divisão, a igreja é uma só, porque vivemos um projeto do Pai, firmado em Jesus, pela operação do Espírito Santo. Então, nisso não há divergência, não há, embora, um exemplo, acho que é muito interessante, quando se diz de corpo, porque corpo é um conjunto de membros que trabalham em função da vida, né? da sobrevivência. Toda uma operação ali. Toda a operação para o benefício do corpo, né? De um todo. E nós, como igreja, nós vivemos o corpo da nossa igreja local, porque ali tem um conjunto de membros que estão todos orando uns pelos outros, vivendo as lutas uns dos outros, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram, né? Nós temos a igreja, corpo local, nós temos a igreja no corpo de uma forma geral, né? Porque nós temos os nossos irmãos
no Brasil, irmãos no exterior. Estamos orando pelos nossos irmãos nas suas necessidades. Um país que acontece uma tragédia, um terremoto, e nós começamos a orar por aqueles irmãos. Às vezes nós nunca vamos nos encontrar com eles aqui, lá na eternidade nós vamos nos encontrar. Nós não nos conhecemos, mas nós estamos orando, né? Porque o corpo faz isso, o corpo sente as mesmas dores uns dos outros. Então, quando Jesus fala que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele estava mostrando justamente isso, né? Porque assim como ele e o Pai são um, né? A igreja também é o corpo de Cristo. Faz parte dessa unidade, né? Porque ele é o cabeça. Né? Então, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer coisa sem alguma. A operação, sem a doutrina do Pai, nós não podemos fazer nada. Sem o sacrifício do Senhor Jesus, não podemos fazer nada. Sem a direção do Espírito Santo, não podemos fazer nada. Tá? Então, se o homem ele sai dirigido pela sua razão, ele não vai fazer nada. É o que o Senhor Jesus falou a Pedro, né? Depois nós vamos até falar sobre essa... Pedro, quando tu eras moço, você ia onde você queria. Mas agora, outro te cingirá. É a operação do Espírito Santo, é o governo do Senhor, e essa importância de você estar escondido no corpo, né? Há uma passagem no Velho Testamento que diz que Davi ali, um pouco fora de si, enfurecido com um homem chamado Nabal, ele decide dar sobre Nabal, né? E Abigail ali, usada pelo Senhor, diz assim, Davi, não faça isso. Sim. E Abigail diz assim, olha, tu és uma vara atada ao fecho. A vara sozinha ela é muito fraca, né? Ela se quebra. E quando você pega uma vara só, ela vai se quebrar. O homem isolado, ele é uma vara que vai se quebrar, vai errar, vai tomar decisões erradas, mas ela fez questão de dizer, mas você está atado ao fecho. Você está escondido no corpo. Pega um fecho agora de varas, tenta quebrar. Não quebra, porque no corpo nós somos fortalecidos pela operação do Senhor. Sim. Então esse é um grande ensino. Mas dando prosseguimento, pastor Roberto, é interessante que o próximo verso, o próximo quadro, há um ponto importante também, porque naquele momento ali, qual era o cenário que estava ali? O templo, possivelmente cheio, o Senhor Jesus ali, o paralítico estava ao lado dele, Sim. com o seu leito, ele tomou o leito, andou, caminhou, encontrou com Jesus no templo, os religiosos ali, as pessoas ali, e o Senhor agora, ele traz uma coisa muito interessante, que é outra doutrina, que é a doutrina de salvação. Porque o que nós aprendemos pelo Espírito? Que a salvação, a escolha é um ato de Deus. Está na soberania de Deus, né? O que nós dissemos até no episódio passado. Haviam cegos ali, muitos paralíticos, muitos coxos, muitos necessitados, mas naquele dia, naquela hora, naquele momento, Jesus escolheu se aproximar daquele paralítico. Por que ele fez isso, né? É a soberania do Senhor para a salvação. Então o Senhor ele traz essa explicação no verso 21, porque ele diz assim, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então o Senhor estava falando assim, olha, eu escolho aquele que vou vivificar. Não é porque o Senhor faz acepção de pessoas, mas a salvação é esse mistério. Sim. Né? O homem ele é escolhido desde o ventre da sua mãe. O texto anterior do episódio, o Senhor diz isso, olha, e Jesus conhecera que estava ali há muito tempo e padecia, né? Então até um conforto para você que está nos assistindo é que o Senhor te conhece. E talvez o Senhor te escolheu antes, desde o ventre, talvez não, por certo, Jesus te escolheu antes que você nascesse. Sim. O Senhor te escolheu no ventre, informe, como Paulo diz, né? O próprio Davi diz isso, né? Eu estava informe ainda e o Senhor me viu ali. Então, essa é a escolha. Mas o paralítico estava dando continuidade, porque salvação é ato e processo. Sim. Ele foi escolhido, ele foi curado, ele ouviu, levanta-te, toma o teu leito e anda, e agora ele se encontrou com Jesus no templo. E a palavra de Jesus, olha, esse aqui, ó, eu escolhi. E hoje você também pode viver essa experiência, né? De viver essa experiência
de salvação como ato e processo. Sim. E, pastor Alex, dentro desse aspecto da salvação como ato e processo, porque a salvação é um ato da soberania de Deus, que elege o homem para ser salvo, e há um momento em que há escolha, há o livre-arbítrio. Essa é a parte que cabe a mim, que cabe a você, a dizer assim, Senhor, eu quero essa salvação, eu aceito. Né? É a hora que o homem ele toma conhecimento, né? O Senhor o chama, assim como aquele paralítico poderia simplesmente não aceitar a proposta de Jesus, né? E continuar ali junto do tanque. Eu vou esperar alguém que me coloque lá dentro da água. Eu quero continuar aqui. Então é o livre-arbítrio. Isso é muito importante, porque quando o homem ele decide deixar para depois, ele está negando. Né? É um momento, então, agora que eu tomo conhecimento do projeto de Deus, que o Senhor me ama, que o Senhor quer me dar uma nova vida. Eu entendi que eu estou morto pelos pecados, que eu preciso de salvação. Agora é o momento em que eu decido, eu quero aceitar. Quando eu tomo essa decisão de aceitar a Jesus, a Bíblia diz agora, né? E os vivifica. Ele nos dá agora uma nova vida, onde passa a ser agora, não mais aquela morte que eu tinha, mas é a vida de Jesus, a vida do Espírito Santo, que ela agora, como ela se dá essa vida? Agora é uma vida em santificação, em obediência à palavra de Deus, né? Porque é como o cego lá que deixou a capa, ele não ia voltar para buscar a capa dele. O leproso que foi curado, ele não ia voltar para a terra dos leprosos, viver entre. Ele vai ter uma nova vida. Deixa a vida, os traços da morte. Lázaro não voltou para o sepulcro, ele se enrolou novamente. Não, é viver agora a liberdade de Jesus, né? Que Jesus dá, uma vida de obediência, de atenção à palavra, gerada pelo Espírito Santo. Né? Então essa é a experiência da salvação, né? Porque Deus tem um plano, a eleição na vida de cada um, mas o homem, Deus dá a liberdade ao homem de dizer, eu aceito, eu quero. E nós estávamos falando, esse capítulo 5 ele vai mostrar quem é Jesus, né? Foi enviado pelo Pai, né? Ele é eterno, é Ele que faz com que os mortos ressuscitem, Ele que se faz ouvir para aqueles que estão mortos, é Ele que escolhe dar a vida. Mas é interessante que eu gostaria que passasse, porque nós já estamos chegando ao final, o verso 22 traz algo muito sério, até continuidade daquilo que o pastor está falando, porque o livre-arbítrio é essa decisão. Né? Nós estamos vendo uma história com um final bonito, né? Maravilhoso, desse paralítico, e ele encerra a experiência dele no templo conhecendo Jesus. Sim. Mas às vezes o homem toma decisões contrárias. E o texto em João 5:22 é: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então Jesus é o Salvador, Ele é o advogado, é Ele que dá vida, é Ele que se faz ouvir os mortos, mas é Ele que vai julgar também, né? Sim. Porque há um momento, e isso é muito importante para você que está nos assistindo, porque nós estamos falando da pessoa de Jesus, essa cronologia, mas nós vamos ver que cronologicamente agora, mas não no tempo do homem, mas no tempo de Deus, vai chegar um tempo que Jesus ele vai voltar e ele vai arrebatar a igreja. E nós, como igreja, você que hoje está tendo uma experiência com Deus, é uma oportunidade de você estar preparado para viver essa experiência, né? Porque haverá um momento que nós seremos julgados pelo Senhor pelas nossas escolhas. Sim. O texto está em Coríntios, 2 Coríntios 5:10, diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, aqueles que foram salvos em Jesus, têm a salvação, aceitaram o Senhor. A Bíblia diz que todos terão que comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, às vezes, não adianta o homem fugir também.
Não adianta o homem retardar uma decisão ou achar que ele tudo que fizer seria inconsequente. Todos terão que comparecer ante o tribunal de Cristo. E nós temos que ter essa experiência. Mas, pastor Roberto, nós estamos terminando esse episódio. Eu gostaria até que colocasse o próximo quadro para fechar, porque o Senhor Jesus já no verso 39 e 40, ele traz algo muito sério também, porque ele diz assim: examinai as Escrituras. Né? E até um conselho do Senhor para você. Você quer ter uma experiência com o Senhor? Viva a palavra, tenha uma experiência com a palavra, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Por quê? A palavra de Gênesis e Apocalipse vai falar de salvação e vai trazer a pessoa de Jesus, né? E são elas que de mim testificam. Então Jesus está profetizado no Velho Testamento, ele vai ser apresentado no Novo Testamento. Então nós vamos ter essa experiência. Mas o texto ele termina no verso 40 dizendo assim, ó, e não quereis vir a mim para teres vida. Então, às vezes, essa é uma escolha que o homem faz, né? O homem, às vezes, ele escolhe não vir a Jesus para ter vida. Mas nós queremos encerrar este episódio dizendo que você pode tomar uma decisão diferente dessa. Hoje você teve conhecimento da salvação em Jesus e você tem todo o direito, porque Ele conquistou esse direito na cruz para que você possa ir a Ele e ter vida e vida em abundância. Nós queremos nos despedir a todos com a paz do Senhor Jesus, te convidar para viver a experiência dos programas da TV Manaim, que estão no YouTube, nas redes também de TV, nas nossas redes sociais. Viva essa experiência, continue acompanhando o programa Cronologia Bíblica e nós te esperamos no próximo episódio. A todos a paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos.